a essa oração, né? Exatamente. Eu podia falar, utilizamos a água, está completo. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz não, né? Fizeram. Tem uma preposição e vai ter um outro objeto, tá? Complementando isso aqui, a palavra utilizamos. Então, a água é o núcleo do objeto direto e o sem desperdício é o objeto indireto. É objeto indireto por quê? Não faço a mínima ideia. Desculpa, assim, Não, sem problema. Estou aqui para explicar. E a gente está revendo isso daí e é bem difícil mesmo. Então, vamos lá. O que é uma coisa direta e o que é uma coisa indireta? Ai, por favor, explica, professora. Tá bom, vamos lá. Utilizamos o quê? A água. Se eu tirar o artigo aqui, se eu tirar esse A, fica completo? O sentido? Utilizamos água. Fica completo? Precisa desse A? Não necessariamente, eu acho. Exatamente. Utilizamos água. Aí, ótimo, né? Aí, quando eu falo assim, utilizamos água, desperdício, fica completa a informação? Não. Então essa palavra aqui vai precisar de uma preposição, de alguma coisa que ligue esses dois termos aqui, esse termo aqui, uma coisa que ligue e que faça sentido. Então, vem a preposição. Essa palavra vai pedir preposição, tá? Utilizamos o quê? A água sem desperdício, tá? Então, essa preposição chama objeto indireto por quê? Porque tem uma coisa entre o verbo e o objeto. Né? Aqui não tem. Isso aqui é um artigo, não é uma preposição. Tá? Se viesse direto, não faria sentido, como vocês falaram. Mas aqui precisa da preposição. Então, é um objeto indireto, por quê? Porque tem preposição. Mas não se preocupem de vocês saberem isso agora. Por quê? Porque a gente está revisando e depois a gente vai ver ponto por ponto disso daí. Tá? De análise sintática. Por que é objeto direto? Vocês vão sair daqui reconhecendo num piscar de olhos, né? Na realidade, o que aconteceu aqui? Aí eu parei de... Deixa eu voltar. Na realidade, o que aconteceu naquele exemplo? Você pode ver o exemplo, o sem desperdício, de dois modos. Como objeto indireto e como adjunto adverbial de modo. Vocês lembram quando eu falei de adjunto adverbial de modo? De modo, de tempo, de material, de local. Vocês lembram? Eu lembro, eu só não lembro de modo. De modo é assim. Quando eu falo assim, que nem esse que eu falei, né? O sem desperdício. Eu posso falar assim, usamos a água volumosamente. É de modo também. Usamos a água... agora, na hora de dar exemplo... esqueci agora a palavra. Que é mais ou menos que nem desperdício. Controladamente. Então, assim, uma outra coisa que vocês podem notar também.
eu falei moderadamente, controladamente. Que mais que eu falei agora? Controladamente, não foi? Percebe que tudo que tem mente é de modo? Quando termina com mente, é de modo? Se eu falar com desperdício, Sim. também é de modo? Também é de modo, né? Sem desperdício e com desperdício, controladamente. É isso mesmo, entendeu? Então, seria, voltando lá no slide, podia ser classificado assim também, como adjunto adverbial de modo, mas aqui ele preferiu colocar como objeto direto. Tudo bem. Aí, vocês lembram que a gente viu esse trechinho do poema do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina? Só os roçados da morte compensa o que cultivar, e cultivá-los é fácil. Simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar nem de regar. As estiagens e as pragas fazem-nos mais prosperar e dão lucro imediato, nem é preciso esperar pela colheita. Recebe-se na hora mesmo de semear. Vocês lembram desse poema? Que aí, agora eu não vou lembrar o nome de quem que comparou com a música que eu coloquei no exercício. Vocês lembram desse poema? Esse poema fala do quê? Eu comentei essa semana. Você quer falar? O que você lembra? Pode voltar ali na tela, por favor, professora? Lógico, coloco. Eu lembro que a gente estava na discussão na aula passada, professora, falando de toda a dificuldade do povo do Nordeste em relação à seca, a dificuldade em relação a eles terem que sair de um local para o outro, porque nada que se planta consegue crescer, e a gente estava nessa discussão. Exatamente. Quando ele pôs o título Morte e Vida Severina, né? O Severina se retrata todos os nordestinos, os sertanejos que sofrem pela seca, né? Que a gente fala seca no Nordeste, a seca, né? Que faz com que o povo nordestino migre para onde eles consigam sobreviver, né? E, logicamente, a gente falou, né, que é um problema que o Estado devia resolver, e tem resolução, mas que não vale a pena, entendeu? Porque se for resolvido, se esse fato for resolvido, embora a não resolução acabe custando a vida de um monte de gente, né, eles não estão preocupados, porque esse monte de gente, que no caso vinha para cá, ou no caso vai para uma cidade mais desenvolvida, vem como mão de obra para cá, entendeu? E a mão de obra barata, porque é aquela coisa que acho que vocês vão estudar em história, chama mais-valia, né? Quanto mais tem a busca de emprego, menos a mão de obra vale, né? Quanto mais gente concorrendo a uma vaga de emprego, menos essa mão de obra é validada. Quanto menos gente, mais é validado, né? Então, assim, embora custe, como eu falei, a vida da gente, de muita gente, e ele mesmo fala
aqui, quando ele fala de... Ele faz uma comparação com você plantar, você cultivar e a vida, o valor que a vida deles tem, né? Que é muito pouco. Tanto é que ele fala, só os roçados da morte compensam aqui cultivar, né? Que é a seca, então vai ser cultivado só a morte mesmo, né? Simples questão de plantar, que é, vamos dizer, o que o governo faz, né? Não se precisa de limpa, de adubar, nem de regar. As estiagens, as pragas, fazem no mais prosperar. Então, as estiagens é a seca, né? Quando não tem chuva, que é um longo período, né? Então, morre gado, a plantação não vai para frente. E as pragas, e dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita. Recebe-se na hora mesmo de semear. Então, ele fala que ele compara a morte com o semear a terra, né? Você plantar alguma coisa. Lá não precisa esperar muito tempo, porque acontece muito rápido, né? Por causa das pragas e da falta de água. E aí, nós comparamos, nós ilustramos mais ou menos com esse quadro, né? Esse quadro meio que ilustra o poema. Por que, que o quadro meio que ilustra o poema? Os dois, né? São duas imagens diferentes. É o Cândido Portinari nas duas, né? E chama Os Retirantes. Se vocês vissem essas duas telas sem ter o poema, vocês teriam noção do que estaria falando? E migração dos nordestinos para fora da seca, né? A morte retratada. Muito bem, Gabriela. Assim, se você prestar atenção no ossinho, na estrutura óssea, a estrutura óssea, isso, a estrutura óssea das pessoas já mostra um pouco da seca, né? O chão, tem queixada de boi também, né? Que mostra que os animais, isso, que os animais também estão morrendo, né? Tá vendo? Aqui é a perna da senhora que está segurando supostamente os filhos. E aparece assim, os ossinhos, né? Eles são tão magrinhos, tão ressequidos, que aparece não aparece a carne, é o ossinho mesmo. Daqui para cima, nem tanto, mas daqui para baixo. Aqui, essa barriguinha é uma prova de subnutrição, né? Que é os vermes, as pragas que está falando no poema. Aqui os ossos dos bichos, né? Tá vendo aqui? Aqui tem uma costelinha da criança. Então, assim, essas. E aqui, que é o mais triste, é a morte, né? Esse monte de urubu sobrevoando essas pessoas, né? Aqui a criancinha com olhar fundo, né? Então, assim, as duas telas estão mostrando isso.
tela. Está mostrando bem o que o poema fala, né? Então, por que eu quis fazer isso? Porque, assim, é o que vocês vão encontrar nas provas, né? Quem já fez FUVEST, quem já prestou, fez prova para vestibular, sabe que é assim, né? Eles põem um texto, aí do texto você vai tirar as ideias, aí você vai analisar frases, como eu fiz os exercícios também, né? Mas só que eu estou achando vocês muito caladinhos hoje, essa aula. Na aula passada vocês estavam participando, vocês estão intimidados hoje? Mas aquele dia era segunda também. Preguiça, estou com preguiça. Vocês deviam estar mais animados, porque hoje o slide está funcionando. A outra aula foi aquela bagunça. E aí, aqui embaixo, para a gente. Eu sugeri um exercício. Então, se vocês quiserem anotar isso aqui para a gente fazendo junto lá, porque o que eu quero? Que vocês tirem desse texto aqui isso que eu estou pedindo: substantivo e sujeitos, verbos e verbos, né? Se vocês puderem classificar, se lembrarem, advérbios, adjunto adverbiais, pronomes e objetos. Eu não compartilhei a tela, isso aqui é uma loucura. Vamos lá, de novo. Vamos voltar ao exercício, peraí. Então, o que eu pedi para vocês fazerem? É um exercício da FUVEST de 2001, né? Então, o que eu quero que vocês tirem? O que vocês acham que é... O que vocês acham? Não precisam ter certeza absoluta, falar, não, isso aqui é certo. Que é substantivo e o que vocês acham que é sujeito. O que vocês acham que é verbo, né? O verbos aqui, e aqui classificado, como verbo transitivo direto, indireto. E no de baixo, os advérbios, adjuntos adverbiais, e os pronomes, os objetos. E os objetos. Vocês acham que dá para fazer? Cláudia, eu não estava compartilhando a tela mesmo, desculpa. Então, vamos lá, vocês fazem, e aí depois a gente faz junto. Ou vocês preferem fazer junto? Eu vou perguntando, vocês vão falando. O que vocês acham? Como vocês acham melhor? Eu acho que fazer junto seria uma boa. Beleza, então façamos juntos. Ótimo. Então vamos lá. Gente, se eu não compartilhar a tela, por favor, me avisem. Vamos lá, a gente vai pegar o texto. Então, o que eu pedi primeiro? Substantivos e sujeitos. Vamos lá. Substantivo. Nessa primeira estrofe, quantos substantivos tem? E quais são? Roçados e morte? Isso, exatamente. Vamos pôr aqui. Ai, acho que não dá para escrever, né? Não dá para escrever.
Estados Vamos ver o substantivo primeiro, depois a gente vê o sujeito. Aí, voltando. Na segunda estrofe tem algum? Compense e cultivar, o que que é? Verbo. Isso. Vou fazer melhor. Cultivá-lo já foi, né? Que é o cultivar, não precisa ler de novo. O fácil é o quê? Adjetivo, né? Mas acho que adjetivo eu não pus. O fácil aqui, ele está fazendo o papel de adjetivo na análise morfológica e predicativo do sujeito na análise sintática. Tá? Tudo bem para vocês? Simples também seria um adjetivo, tá? Questão. Questão é o quê? Substantivo? Substantivo também. Substantivo. Plantar. É verbo. Isso. Aí depois, se vocês quiserem, vocês preenchem, a gente vai só vendo por aqui, tá? Aí nós paramos no plantar, que é verbo, né? Não se precisa de limpa, precisa é verbo, e limpa vai ser o que aí? Nesse caso. Ele tá meio adjetivo, não é? De sujo ou não? Aí ele está funcionando como substantivo mesmo, a limpa, né? A limpa? O que seria aqui? Porque, na realidade, a gente tem um verbo, seria uma substantivação. Tá? Porque é verbo limpar, né? Aí você tira o R, fica limpa. Entendeu? Então, você substantiva um verbo. Do mesmo modo que você pode verbalizar um substantivo. Que agora eu não vou lembrar um exemplo.
Por exemplo, voo. Aí você torna em voar, entendeu? Mas não é um bom exemplo. Depois eu vou trazer outro. Adubar é verbo, regar também é verbo, certo? Aí aqui, vocês acham algum sujeito que Eu não sei, mas parece que são os roçados. é que assim, poesia é meio complicado porque a inversão dos termos, né? Não é a versão no final. E roçados, muito bem, né? Da morte aqui vai ser um adjunto adnominal. A gente fala que sujeito seria tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é um sujeito, tá? Aí, Desculpa. se você for classificar se é sujeito simples ou composto, o núcleo é esse. Então, é sujeito simples, tá? Isso aqui vai funcionar como adjunto adnominal. É adnominal porque é do sujeito, é isso? Isso, Não porque do verbo, né? é colado no sujeito. O Tá. adnominal é colado no substantivo. E o adverbial é colado no verbo. Ad nome. Esse ad, assim, como quer dizer o colado, né? O perto, o próximo. Entendeu? Aí vamos lá. Então, aqui a gente tem o sujeito. Vocês querem que põe na tabelinha ou não põe? Depois vocês põem. Não precisa. Não? Tá, senão demora muito, né? Fica muito chato. Cultivá-los é fácil. Esse los aqui, vocês lembram quando eu falei do pronome oblíquo? Que serve para evitar de repetir palavras? Sim. Tá. Então, que palavra que ele está... A que palavra esse los... Eu parei de compartilhar, né? Que palavra esse los está evitando repetir? Os Vamos lá. roçados? Exatamente, os roçados. Como que você concluiu que é os roçados? Porque primeiro que tá. Eu não sei, porque. Não, veio fala o com que... três. Por que você concluiu isso? Porque ele é o sujeito e aí continua falando e cultivar, vai cultivar o quê? Cultivar o roçado. Isso, roçado, né? Aqui tá no plural, né? Os, aqui o artigo plural, né? Roçados, e aqui também, né? Los, tá no plural também. Então, cultivar los. E como você disse, porque aqui, ó, as palavras que vêm anteriormente são tudo verbo, né? Não tem como evitar, como está repetindo, né? Os verbos, né? Então, se refere a los. Isso aqui, como eu falei, é muito importante vocês saberem direitinho a que se refere, por quê? Primeiro, que é questão. Vai perguntar, o pronome los está fazendo referência a que palavra citada anteriormente, entendeu? Aí vocês, por quê? Porque tem o plural. Aí coloca roçados da morte, né? Coloca ele inteiro, né? Ou só coloca roçados? Eu coloco roçados, né? Se for como se fala? Alternativa, vai vir lá, né? Roçados, compensam, entendeu?
Mas, assim, é bem legal vocês entenderem bem isso aqui, né? Porque sempre cai, e para vocês fazerem a redação, né? Imagina que estranho, né? Aqui é uma poesia. Eu vou interromper, depois vocês me lembram de voltar. Imagine que estranho vocês repetirem várias vezes, roçados da morte. Então, usa o pronome oblíquo para evitar essa repetição, entendeu? Como você vai usar o caso reto também, podia usar eles, se vocês fossem começar uma outra frase, eles fazem nosso trabalho, entendeu? Então, aprender isso, como eu falei na outra aula, é essencial. Como que chama? Isso, exatamente. Isso também a Lu vai falar, né? A Vanessa, né, que perguntou bastante sobre isso aula passada, acho que ela não pode participar hoje, né? Acho que ela avisou que não poderia, né? Aí, como eu classifiquei, né? É um sujeito simples, né? Embora esteja no plural, é um sujeito simples. Vamos lá. Simples questão de plantar, aqui é verbo. Não se precisa de limpa. Aqui, isso aqui eu não expliquei ainda. Desculpa. Oi. É que eu acho que você já deve ter explicado, mas tudo bem, então, se não puder explicar. Não, eu explico de novo. Esse simples questão de plantar. Peraí, não, simples. Você falou que o simples questão é isso? É sujeito? Não, seria como um adjunto adverbial. Ah, tá. O sujeito ainda são os roçados, não mudou, né? Não. No poema, é que o poema ele vai, talvez ele mude, talvez não. Aí teria que ver o poema todo, né? Tá. Ah, entendi, tá bom. Eu acho que eu escutei errado, então. Simples questão. Eu falei que era sujeito? Acho Porque que não, aqui, acho que eu escutei errado. Aqui o que acontece? Ele tem esses dois pontos, e esse simples questão de plantar, na realidade, ele vai ser como. É uma coisa. Deixa eu ver se tem aqui. Que eu expliquei isso a semana passada. Não expliquei. Tá, depois eu vou explicar direitinho o que é esse simples questão de plantar, tá? Esse termo todo, porque aqui não é uma oração que serve, não é vocativo, ela tem outro nome. Bom, não se precisa de limpa, de adubar, nem de regar. Bom, aqui a gente tem um verbo, certo? Eu estava falando desse ser, né? Vamos analisar esse ser aqui, que é uma coisa que a gente vai ver ainda hoje. Como vocês classificariam esse ser? Por exemplo, porque vende-se, né? Isso. Eu não lembro, mas não era uma coisa meio sujeito isso? Esse ser aqui é índice de indeterminação do sujeito. Ah, tá. Tá? Esse Como que é o ser, nome? índice de indeterminação do sujeito. Vocês querem que eu escreva aqui? Opa, peguei tudo. Sim, escreve, por favor. Gente, não se assuste, a gente vai ver tudo isso, tá? É só, vamos dizer, um prenúncio
Então, o que ele vai fazer aí? Aí, o sujeito vai ser indeterminado. Tá? Então, não é mais o roçado que é o sujeito. Aqui é um sujeito indeterminado. Tá? Aí, esse verbo precisar, que tipo de verbo é? Transitivo direto ou indireto, pelo que eu já expliquei? Professora, qual o verbo que você quer saber? O precisar. Esse aqui, deixa eu pôr. Eu acho que aí ele é indireto, porque ele tá com um complemento. Eu acho, não sei. Precisa de limpa. Tem a... Lembra que a gente viu? A preposição, né? Preposição, que é esse aqui, sem aqui. Preposição, né? E vem a preposição. Precisa de quê? De limpa, de adubar e de regar. Tá? Esses verbos aqui... Professora, Oi. o objeto direto, ele não precisa de complemento, né? Tipo, de preposição. Não, ele é direto. Ele chama direto porque ele vem direto após o verbo. Ah, tá bom, obrigada. Tá? Ele vem direto depois do verbo. Tá bom, obrigada. Certo? E aqui, o que acontece aqui? Apesar de adubar e regar ser um verbo, quando ele está no infinitivo, ele também fica substantivado. Ele é visto como substantivo. Então, apesar de ser verbo aqui, ele está funcionando como um nome. Eles funcionam como objeto direto. Objeto indireto também. Tá? Deu para entender? Sim. Tá. Então, esse pedaço nós já fizemos. Agora, vamos aqui. Os substantivos. Nesse trecho aqui. Quais são? As estimagens e as pragas? Isso. Que mais? A colheita? Isso. E lucro? Eu acho que também. Também. Hora? Sim. Tá. Então, vamos lá. Agora o sujeito. As estiagens e as pragas. As estiagens e as pragas. Em vermelho que eu marquei aqui, né? E esse sujeito é simples ou composto? Ele é simples, eu acho. Por que ele é simples? Ele tem 2 núcleos, né? Então, ele é composto. Esse aqui é simples, apesar de ter confundir por causa da morte aqui, né? Mas a morte está complementando o sujeito, né? Esse aqui não, são 2 coisas, tanto é que aqui você vê o verbo no plural. Aqui tá no plural porque os roçados, se trata dos roçados. E aqui também podia ficar, se fosse só estiagem, ficar no plural, mas aqui está falando de 2 sujeitos, estiagens e pragas.
tá? Eu vou tirar deixar em pretinho esse daí para vocês verem os núcleos, né? Agora o verbo. Qual que é o verbo desse sujeito? Fazem. Isso. E o Aí, dão? O dão, tipo, também. tá. Aí da mesma frase, né? Da mesma oração. Isso. Aqui eu não. Semear também, né? Espera aí, que a gente vai. Não, semear aqui vai ter a mesma função desse daqui, ó. Que eu não pus um coloridinho aqui para vocês. Rosângela, a gente só não usou o esperar também, o é e o esperar como verbo, porque tem a pontuação, ou porque começa com nem e já começa outro tipo de. Então, aqui o verbo é o verbo de ligação. Tá? Aqui, esse esperar, ele vai ter outra Você mudou função. o sujeito? É. Tá. Peraí, deixa eu ver se preciso, não é o sujeito. As estiagens, as pragas fazem-nos mais prosperar e dão um lucro imediato. Esperar. Professora, Hum? eu ainda não entendi a questão de não ser verbo, tanto adubar, regar quanto semear. Porque o que eu falei? Quando a gente faz uma análise sintática, a gente analisa a função. Deixa eu interromper aqui, porque eu não consigo falar olhando para essa tela. A gente analisa os termos de acordo com o verbo. Então, nesse caso, esses verbos, como eu falei, eles vão perder o valor de verbo, eles vão virar nome. E eles vão virar objeto indireto, que está complementando o verbo que veio anteriormente, que é o precisar. Deu para entender? Sim, consegui entender. Tá? Então, assim, eles são verbos, sim, mas eles estão no infinitivo. Quando a gente, no infinitivo, quando está no infinitivo, ai, meu Deus, é difícil lembrar as coisas assim. Tem uns verbos que a gente fala que está no infinitivo, no gerúndio, no ado, como que chama? Quando esses verbos estão desse modo, a gente fala que eles são verbos que são como se funcionassem como nomes, entendeu? Deu para entender? E aí ele foi usado assim, ele está sendo usado como objeto, né, para complementar o verbo precisar. Todas essas coisas que eu estou esquecendo de agora, eu vou dar depois direitinho para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Bom, ficou claro para vocês? Sim, professora, obrigada. Daqui a pouco eu lembro o outro modo. Não é Bom, participe, professora? Não é. É o ado, ido. Eu não vou lembrar agora. Nós vamos dar um intervalinho, aí eu falo depois. Gente, deu mó branco do mundo. Vamos lá. Aí nós
nós paramos aqui, né? No fazer, né? Então, as estiagens e as pragas fazem o quê? Como vocês classificam esse verbo? Fala de novo, por favor. Ó, as estiagens e as pragas fazem. Esqueçam nós aqui, aqui, por enquanto. Fazem o quê? Como assim? Fazem prosperar. Mas, Prosperar. Isso. Então, mas prosperar. Então, esse fazer é verbo o quê? como assim? É verbo transitivo direto? Ah, tá. Verbo Ele é transitivo- indireto? ele é direto e indireto. Por quê? Porque se a gente pensar assim, ó, ele é direto por quê? Fazem o quê? Prosperar. Né? Até aí o sentido está completo. Aí se eu pergunto assim, mas prosperar quem? A quem ele faz prosperar? As pessoas, né? Porque Isso. as pessoas que estão plantando lá, não sei. Aqui ficaria assim, seria isso aqui, né? A nós. Certo? A gente faria, colocar na ordem direta, ficaria assim, ó. Mas prosperar a nós, tá? Então, ele ficaria verbo transitivo direto e indireto. Fazer o quê? Prosperar. Prosperar a quem? A nós. Mas como é poesia e para ficar mais bonito, ele escreveu fazem-nos mais prosperar. Tá? Então, aqui, você imagina que tenha uma preposição. Tá? Então, o verbo vai ser transitivo direto e indireto. Professora, é direto por conta do prosperar e indireto por conta do nos? A nós. Entendi. Fica nos, tá? Vocês vão querer um intervalinho? Não, por mim pode continuar. Peraí, vamos ver. Esse sim é de intervalinho? Tá. Então vamos dar um intervalinho, dá uns 10 minutinhos, tá? E a gente volta. Pode voltar nesse mesmo. Com esse mesmo link que eu vou estar aqui. Eu vou só pesquisar, mas o outro verbo que é nome, tá? 5 minutos? Pode ser 5 minutos, gente? Tá, então assim. Daqui uns 5 minutos eu chamo vocês de novo, tá?